Olá pessoal, novamente estamos aqui, né? E para falar então sobre a gramática funcionalista. Na verdade, vocês já tiveram todos os elementos necessários para chegar até esse ponto do curso. Então, só relembrando, nós trabalhamos com a noção de língua do Saussure e sistema. Depois, nós vimos a transição desta língua, desse modelo de língua que vai tratar especificamente da língua para a fala, né, do código linguístico para a fala, ou seja, para o discurso. Depois, nós tivemos uma visão da gramática normativa, da gramática tradicional, e de que forma ela influencia os estudos que a gente faz no nosso dia a dia, na escola, na universidade, e a contrapartida que nós vamos ver agora. Nós vamos trabalhar então com o funcionalismo. O funcionalismo, como vocês viram na semana passada, na aula, nos materiais que eu passei para vocês na semana passada, ele visa trabalhar com a função da linguagem. Então, não existe, para o funcionalismo, nós não temos mais aquela língua pairando imutável ali, com as mudanças internas dela, dentro da cabeça de cada falante. Né? A língua, ela fica dependente do meio, né? Dependente do meio social que nós vivemos, e isso daí vai caracterizar que as funções que a língua vai ter dentro da sociedade, elas vão dizer como que esta língua vai se formar. Né? Então, dentre dessas aulas que eu dei para vocês, eu disse uma história da professora dizendo que palavra era aquilo que está no dicionário. Né? Então, e aí, para o funcionalismo, não. A palavra é algo que vai ser negociado ali, e de acordo ao local dela, seus elementos morfossintáticos vão estar ali condicionados, de certa forma, a essa função que a língua tem. Né? Então, a gramática funcionalista, ela vem a partir da segunda metade ali, na verdade é da primeira metade, do final da primeira metade, eu não vou dizer que é da segunda metade, mas ela aparece ali, né? Primeiramente com a linguística sistêmico-funcional do Halliday, depois ela também é acrescentada com a gramática funcional do Van Dijk, né? Esse linguista holandês, e depois ele vem com a gramática funcional do discurso do Rengeveld e Mackenzie, que é algo muito importante para essas três teorias, esses três modelos teóricos. Eles têm seus fundamentos. E obviamente que existem outros modelos, só que esses modelos aqui, eu acho que eles sintetizam, as noções fundamentais desses três modelos sintetizam o que vocês vão encontrar em todos os outros estudos funcionalistas aí na vida de vocês. Então, você já tem agora, nós temos uma disciplina, duas na verdade, nós temos além dessa disciplina, onde nós podemos, aqui vocês vão ver os fundamentos, depois talvez vocês vejam algo um pouco mais aplicado na linguística, na morfossintaxe, e depois uma disciplina chamada sintaxe do texto. Já vamos entender por que existe uma sintaxe do texto. Então, ou seja, na aula, a partir nesse pequeno ciclo de aulas, porque não vai dar para me dar isso aqui em apenas uma aula, né? Nós temos no mínimo 3 aulas para vocês entenderem o mínimo disso daqui. Né? Porque isso aqui já é o resumo do resumo. Se quem quiser procurar mais tem que ir atrás dos textos, e são textos que às vezes não parecem muito fáceis, e também eles têm o aspecto, que uma coisa que vocês vão ver é que na aula, no ciclo de aula passada, quando nós tratamos da gramática tradicional, nós falamos um pouco que as gramáticas descritivas, elas
se tornaram formalistas. Então, nós temos a gramática do Chomsky, que vai ser o nosso próximo tópico, as gramáticas formalistas mesmo, né, que olham a forma e não a função como a gramática funcionalista. E vocês vão poder reparar algo que é muito interessante. Se vocês olharem os modelos de gramática funcionalistas, vão entender que também eles são, às vezes, formais por demasiado para a relação que nós temos com gramática. Então, lembrando que nós estamos falando sobre a gramática, aquela gramática que nós trabalhamos a língua, que nós descrevemos a língua. Essa gramática, a gramática tradicional, ela não se propôs a ser o modelo único de explicação da linguagem, né? Até porque ela não tem autonomia para isso. Por isso que a gramática tradicional, vocês viram, ela se dá muito melhor como prescrição e como normatividade, mas do que descrição da língua propriamente dita. Então nós temos que ter dentro do trabalho sobre o entendimento da linguagem, principalmente para vocês trabalharem com alunos que vocês vão dar aula de línguas, nós temos que ter, né, a gramática descritiva da língua ali para vocês utilizarem, né, e também mostrar para o aluno como que essas relações aparecem ali na língua e suas várias camadas. Então, se vocês lembram, lá da Linguística 1, nós temos uma língua que ela é composta, né, de várias camadas. Então nós temos ali a primeira camada, qual que é? A camada do som, né, da fonética. Depois ali uma subcamada da fonética, que é a fonologia. Então nós estamos tratando do menor elemento de significado. Aí vai aumentando, forma um círculo maior, que nós vamos trabalhar com o quê? Nesse ciclo maior, nós vamos trabalhar já com a formação da palavra. Então nós estamos ali na morfologia. Depois nós temos um outro círculo maior, que é da frase, que aí é a sintaxe. Depois a semântica e depois um último círculo, que é a pragmática. Tá? Então, as gramáticas funcionalistas, elas olham muito para esse último ciclo, para a pragmática. O que é a pragmática mesmo, professor? Pragmática é a forma com que nós usamos a língua para provocar ações, né? Que vem de pragma, que são ações que nós fazemos no mundo. Tá? Então, a língua, ela tem o seu uso acional, o seu uso de ações dentro do mundo. Agora, então, no que eu estou falando diferente, quando eu falo de gramática funcionalista, e função e funcionalismo, daquela aula que vocês tiveram sobre o discurso. Então aí é preciso fazer uma divisão bem clara. Por quê? Porque atualmente tudo isso vem num roldão, todas essas teorias linguísticas, essas formas, elas apareceram, principalmente no Brasil, meio que de uma vez só, como se fosse um rolo. E a terminologia, ela pode confundir. Então, às vezes eu falo de discurso, por exemplo, aqui, quando eu pego a gramada do Rengefeld, eu falo de discurso aqui, mas não é o mesmo discurso que eu estou falando quando eu pego Benveniste, quando eu pego Péchet, quando eu pego a análise francesa, por exemplo, a análise do discurso francesa. Então, as palavras, os termos podem confundir. Então aqui nós vamos falar o que? Já avisando que a gramática funcional, ela pretende, ela trabalha ali justamente com o código linguístico, com o código da língua, e ela vai ver as relações deste código com a função que a língua tem
dentro das relações, né? E também, obviamente, assim como nós temos a, a gramática tradicional, também a gramática funcionalista, ela vai trabalhar em camadas, né? Então, nós vamos ter ali várias camadas da língua desse aqui, vão ser influenciadas e influenciar outros elementos. Então, os elementos dentro da gramática funcionalista, eles estão ligados de certa maneira que um vai influenciar o outro. Então, não dá para você estudar um elemento sem o outro. Eu, por exemplo, dentro de uma gramática tradicional, por exemplo, vocês podem estudar ali a morfossintaxe sem estudar semântica, correto? Não é isso? Então a gente estuda, pode ir lá falar, por exemplo, que você está tendo, esse ano eu só vou ter sintaxe da língua portuguesa, ou sintaxe da língua inglesa. Já na gramática funcionalista, esses elementos eles estão todos relacionados. Para cumprir o quê? Para cumprir aquilo que é a função da linguagem, né? Que é justamente fazer com que o ser humano social ele trafegue, ele tenha, e outra coisa, ele também tenha, além da externalização da língua, ele também tenha elementos necessários para a internalização dessa língua. Então, é para ele organizar o seu pensamento. Então, a gramática funcionalista, ela vai justamente trabalhar desta forma. Então, se nós olharmos a gramática funcionalista e a análise do discurso, nós vamos ver que a gramática funcionalista ela não vai trabalhar principalmente com a ideia das ideologias, da história, daquilo que vai formar, por exemplo, o discurso do falante. Mas há algo muito importante na gramática funcionalista em relação à gramática tradicional que nós conhecemos, que é o texto. O texto é trabalhado dentro da gramática funcionalista. Então, vocês perguntam para mim, professor, mas como que eu tenho livros didáticos que vão trabalhar só com texto e não trabalham com gramática? Sim, porque eles estão influenciados justamente por uma visão de gramática funcionalista. E quando ela é verdadeira, o texto, não, o limite ali da língua, ele não termina na frase. Porque o texto inteiro pode ser uma frase. Então, nós temos desde da palavra única até um texto da Bíblia, por exemplo, eles vão estar ligados e relacionados gramaticalmente. Então, a minha análise gramatical não termina na frase ali, na oração, ela continua, porque o texto também está incluso nisso daí. Então, essas teorias, elas geraram muitos desdobramentos. Então, essas noções fundamentais que vocês vão ver aqui, ela está tão perto da gente nos estudos que vocês fazem aí na faculdade, que nós fazemos na faculdade, que nós fazemos em vários lugares, que nós, às vezes, pensamos que elas não têm uma origem de tão assim espalhado que isso está. Como nas análises de textos que vocês fazem, tá? E às vezes até certos elementos da análise da estilística literária tem isso daqui. Quando vocês estudam línguas por outros métodos, que não seja simplesmente o dicionário e a gramática tradicional dessa língua. Então, todos estes, quando eu trabalho com texto, quando eu vou fazer uma análise textual, quando eu vou fazer uma análise gramatical da língua falada, eu necessito fugir ali então dos elementos da gramática tradicional, porque eles não me fornecem o que eu preciso, né? Não fornecem. Eu vou então utilizar uma teoria gramatical funcionalista. Então, por isso que, às vezes, para muitos de vocês,
não vai parecer novidade isso como o fora para, por exemplo, um estudante de linguística da década de 80 ou da década de 70. Tá? Então, é isso. Nós vamos tratar dessas noções fundamentais da linguística sistêmico-funcional do Halliday, que, na minha opinião, inicia todo esse processo da gramática funcional. Depois, obviamente, do Van Dyck, que coloca ali os principais elementos, porque ele se baseia já nos estudos, nos estudos pragmáticos. Então, a pragmática, gente, é a última camada que nós colocamos ali no estudo da linguagem. E ela provou-se ser uma camada fundamental. Mas, por que nós não temos ainda uma disciplina chamada pragmática? Nós temos disciplinas de fonética, vocês têm disciplina de morfossintaxe, mas vocês não têm uma disciplina específica para a pragmática, justamente porque é uma ciência, uma disciplina que trata da linguagem relativamente nova dentro dos estudos linguísticos, assim como há muitos elementos que nós vamos ver da gramática funcional. Tá, então vamos lá. Então, eu tenho aqui o primeiro elemento que vocês devem entender, que são as perspectivas funcionalistas. Porque a gramática funcionalista, quando ela vem estudando a frase, ela vem estudando o texto, há algumas perspectivas. Então, nós podemos ver aqui que nós temos, primeira coisa, a função informativa, a função intencional, a função socializante e a função contextualizante. Então, se vocês viram aquele material que eu passei para vocês na aula passada, vocês vão ver que quando nós acionamos a língua, tá? Quando nós acionamos a língua, nós justamente vamos colocar ela em movimento para executar uma dessas funções aqui, ou a função informativa, ou a função intencional, ou uma função socializante, ou uma função contextualizante. Então, estas perspectivas funcionalistas, elas levam em conta o quê? Justamente esse acionamento da língua. Eu não vou falar por nada, eu vou falar para cumprir uma dessas funções. Ah, professor, mas às vezes eu falo sozinho lá olhando. Sim, ainda você está cumprindo, usando a língua para cumprir uma dessas funções. Ah, mas às vezes eu fico olhando para o céu sem pensar em muita coisa. Também está usando essas funções aqui que o Nuits ele colocou. Então, são 4 funções que nós entendemos que a língua vai ser usada quando acionada. Ela vai ter que fazer essas funções. Tá? Então, gente, a gramática funcionalista, ela vai ter ali várias desdobramentos, né? Quando se coloca pela primeira vez isso, e isso não foi uma coisa colocada assim, muito, vamos dizer assim, por uma pessoa só, né? Isso começa lá, como vocês viram na aula passada, começa com a linguística, né? Com o Círculo Linguístico de Praga. Vocês têm... Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say